É o seguinte, senhores, vocês não poderão renovar a matrícula de vocês para o ano que vem. Vocês estão desligados. Isso já é uma decisão tomada e é irreversível. Os pais de vocês já foram avisados e já estão a caminho da escola. Chegam daqui a 1 hora. Quase 3 horas de viagem do Colégio Naval até a minha casa. Eu me recordo também como se fosse... Foi ele e um amigo. Ele levou um amigo para dar um apoio moral. Meu pai estava muito abalado. A resposta correta, inclusive, lógica, que eu recebia era: olha, quem não quer, sai. Quem é expulso não pode dizer que não quer. No dia 2 de fevereiro de 1988, eu entrei num ônibus e esse ônibus ia para Angra dos Reis, onde era o Colégio Naval. Eu escolhi ficar na Marinha. Era longe do Colégio Naval, 2 horas e meia, 3 horas da minha casa. 2 horas. Era outra cidade. Sim. E a gente morava na escola. Então era um board school, era um colégio interno. A gente morava na escola, a gente já era militar e estudava, fazia ali o ensino médio junto com toda a formação militar. E, cara, aquela expectativa, orgulhoso, aí as pessoas com aquela farda branca, bonita, com as platinas em cima, os alunos iam nos buscar, a gente entrou naquele ônibus, todo mundo ali realizando seu sonho. Chegamos lá na frente do colégio, formamos uma formatura ali, todo mundo ficou formado, aquela cerimônia militar, a gente entrou no colégio, aquele momento assim, a gente passando pela porta de entrada do colégio, um sonho sendo realizado, coisas que eu imaginei, que eu idealizei por muito tempo. E ali começava um processo de adaptação. Naquele primeiro dia, eu cheguei à conclusão que eu não queria aquilo. Não, para. Não, aí essa história tá... No primeiro dia... Porque chegar até lá... Não é isso, cara. Não, aí começou o processo de treinamento militar. Tá. Toda a formação, o adestramento militar, a abordagem militar, a rotina militar. No primeiro dia, a abordagem não bateu comigo. Cara, assim, eu tenho amigos maravilhosos na Marinha. São pessoas... Eu tenho uma super gratidão à Marinha. Mas o meu perfil é um perfil muito questionador. Sou um cara mais criativo, um cara mais que questiona o porquê das coisas. Minha rotina não é uma rotina muito repetitiva, eu não gosto de rotina repetitiva. E lá é totalmente... E a rotina militar é igual todos os dias, ela é repetitiva. A hierarquia, ela precisa ser assim, a hierarquia precisa ser como ela é. Então, eu não me encaixava naquilo. E imediatamente, na minha primeira abordagem, aquilo não bateu, cara. E eu me lembro, no primeiro dia, eu me lembro da minha primeira noite dormindo, eu deitado, olhando pro teto, num alojamento com 200 pessoas, olhando para cima. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? E aí o detalhe... Não te bateu o desespero, não? Ainda não, porque um lado meu pensou isso. Um outro lado meu gostava do prestígio. Entendi. Eu gostei do prestígio que eu recebi das pessoas, da minha família, de todo mundo orgulhoso, a festa, os vizinhos. E aquilo... E foram 3 anos, cara, lutando para aquele troço. Então, assim, eu era muito novo, eu tinha 15 anos de idade. Pensamentos conflitantes. Então eu tinha uma alegria, uma euforia e uma resistência. E isso me fez rastejar por 2 anos. Você enrolou 2 anos. 2 anos lá dentro Mas não era um sacrifício ou tinha coisas boas? As coisas boas eram meus amigos. Tá. Né? Meus amigos eram sensacionais, pessoas maravilhosas. Que a gente tem a amizade com essas pessoas até hoje. A gente se transforma quase que como irmãos, né? Porque a gente vive junto, passa perrengue junto. Então você forma ali uma espécie de irmandade com essas pessoas. Exato. Mas um outro lado meu me fez ficar um zumbi por 2 anos. Então eu fui aquele aluno muito problemático, aquele cara que não cumpria muito a rotina militar. Mas chegava a ser punido por causa disso? Bastante punido, sim. Muitas vezes deixava... Final de semana você ia para casa,
Ou você não arrumava a cama direito, ou você não fazia a barba direito, ou você não cortava o cabelo direito, ou você não estava com o uniforme do jeito que tinha que estar. Eram coisas desse nível, Sim, né? perdi. E você perdia o final de semana, não podia ir para casa. Então eu tenho minha lista disciplinar em média é metade de uma folha. A minha deve ter umas 4 folhas. Entendi. Não é? Por quê? Porque eu não me encaixava, mas não conseguia, era muito jovem para concluir que eu falava, não, isso aqui eu devo sair. Então eu precisei de uma ajudinha. E essa ajudinha veio. Eles me expulsaram. Você entendeu? Eu fui convidado a me retirar pela segunda vez, né, cara? Eles falaram. Você dá uma força pra esse rapaz aqui, vamos né? dar uma força. Ele tá querendo isso, mas ele não tem coragem. Tem coragem. A gente vai ajudar ele. Ele é muito cagão pra tomar essa decisão. Deixa eu dar uma força pra ele. Meu filho, vamos lá, né? Você foi expulso. Expulso na realidade é a forma que eu Claro. falo, né, cara? Porque tecnicamente eu não fui expulso, né? Eu fui impedido de renovar minha matrícula, que na minha opinião é a mesma coisa. Entendi. Então eu me aproprio do termo expulsão, né? Eu fui impedido de continuar. Sentiu alívio ou sentiu Cara, isso medo? é muito interessante. Último dia de aula, um pátio com todas as turmas formadas, aquela coisa militar, todo mundo formado ali, parado. O oficial lá no meio falou, aluno Augusto, que era meu nome de guerra, e o aluno tal, que era um outro colega, por favor, vem aqui à frente. Nós fomos lá pra frente, ficamos na frente, todo mundo ali formado. E aí todo mundo foi liberado. Era o último dia de aula do segundo ano, todo mundo foi para casa de férias e a gente ficou. E a gente não sabia qual era o motivo. Aí esse oficial nos conduziu a uma sala e a gente foi acompanhando com aquela formalidade militar, sem dar um pio, sem falar nada, caminhando. Chegou lá, ele sentou na mesa, a gente ficou em pé, os dois em pé, formados, com toda a formalidade militar. E ele se dirigiu para nós, eu lembro da cara dele. Esse eu lembro o nome, não vou falar aqui, tá? Deve ser um querido. Fez o trabalho dele corretamente. Ele falou assim, é o seguinte, senhores, vocês não poderão renovar a matrícula de vocês para o ano que vem. Vocês estão desligados. Isso já é uma decisão tomada e é irreversível. Os pais de vocês já foram avisados e já estão a caminho da escola. Chegam daqui a 1 hora. Nossa. Por favor, vão para o alojamento, faz as suas malas, pega tudo que você tem no armário e leva para casa. Para cá vocês não voltam mais. E aí? Ok? Boa tarde, podem ir. Que porrada, hein? Eu lembro do meu colega do lado. Ele quebrou até um protocolo, ele botou a mão assim na cabeça. E eu senti alívio, cara. Eu senti alívio. Você matou a pau. Eu senti alívio. Eu senti alívio. Que era para ser feito, que eu não tive coragem, ou não tive maturidade, ou eu não tive um processamento cerebral para poder concluir que essa era a decisão que eu deveria tomar. Era uma decisão muito sofisticada para a minha idade naquele momento. Olhando para trás é muito fácil você não, hoje é fácil falar. Ligar os pontos. Naquele momento, nada. Bom, eu ser desligado... Bom, primeira coisa que eu fiz, eu fui procurar um telefone público, não existia celular. Você recebia uma grana para estar lá ou não? Recebia um dinheiro. Eu recebia dinheiro, eu tinha escola, uma das melhores escolas da América Latina, os alunos top pra caramba. Eu tinha material didático, eu tinha comida, eu tinha tudo. Alojamento, tinha amigos. Não era uma coisa banal. Entendi. Eu sair de lá significava o quê? Eu voltar pra casa. E fazer o quê? Sem nada. Um moleque da periferia, sem nenhuma perspectiva, que agora foi expulso e que o bairro inteiro ia ficar sabendo. Tem essa ainda. Aquele prestígio todo se transformaria num vexame. E aí? Bom, meu pai chegou lá, fardado. Por ser militar, tinha que ir fardado. Pediu para falar com o comandante para tentar uma segunda chance. Ele não foi nem atendido. E fomos embora. Quase 3 horas de viagem do Colégio Naval até a minha casa. Eu me recordo também como se fosse... Foi ele e um amigo. Ele levou um amigo para dar um apoio moral. Meu pai estava muito abalado. Sargento,
filho, escolas de oficiais, orgulho, tudo que ele tinha contado para os amigos. Meu pai estava bastante abalado. Eu imagino. E eu me lembro que aquelas 3 horas de viagem, nós não demos uma palavra. Em silêncio. Ele não falou nada, ele não brigou, ele não disse nada. Que é pior, né? Muito pior. É muito pior. Mas desesperadoramente pior. E aí a gente veio embora. Chegou em casa, eu chegando em casa de mala, com minhas malas, voltando para dentro de casa, com 17 anos de idade. E eu lembro, aquele ano não foi um ano fácil. Porque todo prestígio se transformou em desprestígio. Toda fama, entre aspas, entre as pessoas do bairro, se transformou em vergonha. E eu ia fazer o 3º ano numa escola que minha mãe fez questão que fosse naquela mesma escola, o que, portanto, lhe custaria um salário inteiro por mês. E eu agora estava ali, um garoto de 17 anos, prestes a terminar o 3º ano. Parte boa, eu passaria em qualquer vestibular. Claro. Eu já tinha estudado pra caramba, eu já estava num nível super legal. Passaria também muitos concursos públicos, porque já tinha quilometragem de estudo. Mas tinha que terminar o 3º ano. Não é? E esse ano, que foi o ano de 1990, eu fui lá fazer o 3º ano. E foi um ano muito difícil na minha casa, porque meu pai teve muita dificuldade de assimilar. Nas minhas tentativas de explicar para ele que eu não queria, nas minhas tentativas de explicar para ele que era melhor para mim, a resposta correta, inclusive, lógica, que eu recebia era: olha, quem não quer, sai. Quem é expulso não pode dizer que não quer. É. E aí eu ficava quieto, sem moral nenhuma. Aquele ano passou, foi um ano muito interessante, assim, do ponto de vista acadêmico. Eu deslanchei, tirava as melhores notas e passei em todos os vestibulares, passei em tudo quanto é prova que eu fiz. Mas eu fiz uma outra prova nesse ano. Eu me inscrevi para a prova da Escola Naval. Colégio Naval, ensino médio, tinha 200 vagas. Depois você tinha Escola Naval, que ficava no Rio de Janeiro, do lado do aeroporto Santos Dumont. Não sei se você já viu no aeroporto Santos Dumont, uns prédios cinzas ali. Aquilo ali é a Escola Naval. Ali é o ensino superior, de onde os oficiais saíam formados. E aí você tinha um concurso também para a Escola Naval. E esse concurso era em 2 fases. E eu já tinha certeza que eu não queria estar na Marinha. Mas eu fiz a prova de novo. Fiz a primeira fase só, que era mais difícil, que era matemática. E passei nessa prova. Passei. Estava ali super bem, abaixo de 40, talvez nos 20 primeiros colocados, talvez. Passei nessa prova. E levei o jornal pro meu pai. Falei para ele: aqui, pai, olha o jornal. Aí ele pegou o jornal: mas o que é isso aqui? Lê aí. Estava aqui: resultado, Escola Naval. Mas o que é isso? Olha aí, procura um nome aí sublinhado. Aí, Flávio Augusto da Silva. Ué, teu nome aqui? Falei: é isso aí, resultado do concurso. Acabou de sair o resultado da primeira fase, tá aí. E ele falou: mas você pode ir? Eu falei: posso. É um concurso público, não tem nada que me impeça. Né? É um concurso público. Eu posso ir, sim. Mas eu não vou. Eu fiz essa prova só para você entender que eu não vou porque eu não quero e não porque eu fui expulso. Então tá aqui. E aí, ele me deu um abraço. Pô, não precisava disso, meu filho. Não precisava. Não, eu sei, mas tudo bem, eu faço questão, fiz questão. Para mim foi reconquistar o respeito do meu pai. Não é reconquistar o respeito do meu pai. Naquele momento eu falei: eu passei, eu não vou porque eu não quero. Para mim foi importante. E eu também acho que foi importante para ele. Embora ele diga que não fosse. Não, com certeza. Eu acho que foi. O pai vai falar sempre que não precisava. Eu acho que foi muito importante para ele, sim. Salve família, canal Mente Evolução para você que busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha.